Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Miguel aqui. Gabriel Oliveira Cunha. E vamos continuar nosso papo com o senhor? Pedro Leite, sou cartunista, ilustrador, autor de livros infantis, estou aí. No nosso primeiro episódio a gente falou sobre essa sua maravilhosa carreira, né? Agora vamos para os dias de hoje. Os dias de hoje é o projeto principal dele, que já há anos que ele já está trabalhando, que é Sofia e Otto. E talvez ele possa falar mais. E o que mais a gente conseguir falar da... depois da vinheta. Vai! Cultura Ilimitada. Voltando da vinheta, Pedro Leite. Aliás, peraí, que vinheta bonita essa de vocês, hein? Achei obrigado. maravilhoso. Inspirada no Disney Cruise, é isso? Olha só. Inspirado numa cópia deslavada. A gente vai... Inspirado é o termo gentil. Tu falou que tu sofreu processo do Tirinha do Zodíaco, a SBT, se quiser, nos processa também, porque, cara, é uma cópia, a música é a mesma, a gente pegou na cara dura. A sequência das imagens. A gente quer fazer uma nova, a gente testa, não sei se esse vídeo saiu, já vai ter saído, a gente... Um vídeo que a gente comentando como é que foi a criação dessa vinheta. Se já tiver saído, tá na descrição o vídeo, tá? Mas a gente quer fazer uma vinheta nova quando der tempo. Pô, eu só elogiei, achei tão bonito, vocês não querem tirar agora. Não, ela é legal, mas como os teus trabalhos do Tirinha do Zodíaco, que tu falou no outro programa, ele não é um trabalho 100% autoral nosso. Sim. Ele é muito uma paródia. Ele faz uma referência ao passado, né? A gente tenta fazer mas é muito legal. Sim. E então, como o senhor que fazia referência aos passados, mas você mudou, né? Você teve o Tirinha do Zodíaco, depois começou em 2011, né? Aí foi lá pra 2014, 15, que foi o Quadrinhos Ácidos, por aí, né? E qual foi o ano que tu começou a esboçar, ou foi muito tempo antes, ou foi no mesmo ano, a ideia do Sofia e Otto, que daí tu chegou a concretizar e lançar o Sofia e Otto? Como é que foi o processo de criação até o lançamento da primeira coisa que tu lançou de Sofia e Otto? A série Sofia e Otto, ela nasceu de tirinhas dos quadrinhos, né? Eu já tinha feito Tirinhas do Zodíaco, que era uma paródia dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois Onde Meu Gato Senta, depois Quadrinhos Ácidos. Cheguei a ter 500 mil de seguidores com essas séries, mas eu não tinha um personagem, eu não tinha personagens meus que eu queria. Eu queria trabalhar também com público infantil, queria ter personagens crianças, né? Sempre gostei de Calvin Haroldo, sempre gostei de Snoopy, Garfield, né? Garfield também, Mafalda. E uma coisa muito incomum ali são personagens infantis, porque fala com o público infantil, mas ao mesmo tempo são quadrinhos também para adultos, né? E aí surgiu a Sofia e Otto, mais ou menos em 2019, por aí, ela surgiu como quadrinhos. 2019? Né? 2019, por aí. Faz 6 anos, não faz tanto tempo assim. Eu sempre pensei que era mais antigo. Não, né? As primeiras tirinhas até tem um visual um pouco mais diferente, assim, depois eu fui modificando e tal. Sim. Mas surgiram dos quadrinhos, que eu sou cartunista também, fazia tirinhas e começou a viralizar na internet. Depois disso, aliás, a Sofia é baseada na minha sobrinha. A minha sobrinha. Eu ia te perguntar se eles têm uma inspiração, porque o Otto parece muito você. Isso, o Otto é baseado em mim quando eu tinha a idade das crianças com quem eu trabalho hoje em dia. 8, 9, 10 anos. Eu tinha os óculos redondinhos, eu tinha o cabelinho pro lado. É muito tudo. Eu gostava de usar uma pochete, então esse personagem é usava muito rosa também? Não usava rosa. Isso é uma opção de adulto agora. Sim. E a Sofia, por outro lado, foi inspirada na minha sobrinha Joana. Hoje ela deve ter 14, 15 anos, mas na época ela se destacava muito na família por ser esperta, por ser inteligente, mas foi a primeira familiar nossa com a pele negra, por exemplo. Então a personagem Sofia, é bem igual à minha sobrinha Joana. Tem a mesmo tipo de pele, o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de cabelo, também gosta de ler, de estudar. Então essa personagem foi baseada na minha sobrinha. E a Sofia e Otto são personagens que são irmãos. Então toda a família é branca, né, nos quadrinhos, e a Sofia é a única negra. Sim. Então uma das coisas que acontece muito legal nas escolas é justamente as crianças perguntar: ela é adotada? Ela não é adotada? É uma dúvida que elas têm, e eu sempre deixo isso no ar, nunca respondo, né? A Sofia e Otto nasceu dos quadrinhos e depois foi para os livros infantis. Hoje o carro-chefe da Sofia e Otto são os livros regionais. Se chama Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, Sofia e Otto A Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Então eu foquei muito em livros de texto com ilustração, mas focando aqui muito a cultura gaúcha. Em breve vai ter um livro sobre as missões jesuíticas, sobre bairros, sobre um monte de coisa. É didático mesmo, né? Hoje se chama paradidático, ou seja, é uma história que, por exemplo, o livro de Porto Alegre, ele é muito utilizado nas escolas hoje em dia, ele é adotado nas escolas. A adoção é quando uma escola bota na lista de compras dos pais, assim. Então ele é utilizado. E o que acontece?
Um livro paradidático é um livro com uma história, vamos supor, uma aventura. Só que essa aventura acontece em todo o contexto que a criança, além de se divertir com a aventura, vai aprender o que está acontecendo, nesse caso, em Porto Alegre. Então, as escolas ensinam sobre a cidade de Porto Alegre para as crianças de 3º, 4º ano. O outro livro que foi sobre a migração italiana, também é uma aventura na Serra Gaúcha, e passa também pela história da imigração italiana, que é uma coisa que as escolas ensinam no 4º ano. Então se chama paradidático. Livro didático é aquele livro de português, leia a questão, Sim. responda não sei o quê, que também é Que também tem quadrinhos, muitas vezes. que também muitas vezes publicam os quadrinhos da Sophie Otto. Então ele Sim. também é licenciado para vários quadrinhos, já foi para dezenas de quadrinhos. Na nossa época tinha muito Calvin Haroldo e Turma da E Mônica, Mafalda. eu acho. Mafalda, bastante, Mafalda. Mafalda bastante. Isso, muitas vezes, o que eles utilizam? Quando um livro, uma editora vai lançar um livro de português, de literatura, de história, e eles querem utilizar uma tirinha, um quadrinho ou uma charge por uma questão, para a interpretação de texto do aluno, para não sei o que, eles têm que licenciar. Então eles pedem licenciamento, eles pagam e a gente licencia. Então muitas vezes, quando a gente era criança, a gente tava no livro de português, ver o Garfield, ver o Calvin Haroldo, o Agar, então o artista foi pago para estar ali, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal. Então eu sempre comentei no outro programa, com as tirinhas do Zodíaco e com os quadrinhos ácidos, eu peguei o início dos blogs e dos patrocínios dos blogs. Então eu tinha loja que patrocinava o meu blog porque dava muitos acessos. Esse era, digamos, o meu pagamento por fazer quadrinhos. Hoje em dia, isso não existe mais, ninguém acessa mais blog, as redes sociais não dão dinheiro direto, a gente produz gratuitamente para as redes sociais, Sim. mas o que dá mais dinheiro em quadrinhos é o licenciamento para livro didático. Então mudou também o foco comercial. Tu tava comentando com a gente sobre Quadrinhos Ácidos, né? Que é uma escrita, é uma mensagem para um público mais maduro, né? E eu gosto, eu adoro escrever, eu já tive blogs também, né? Nunca cheguei nem perto de sucesso. Mas pra mim é muito louvável quando tu consegue escrever pra uma faixa etária que não é a tua. Sabe? Sim. Eu acho isso muito interessante, principalmente para escritores infantis. E eu queria saber como é que foi essa coisa de tipo, agora eu estou aqui no Crítica Social Foda e agora eu vou começar a falar com crianças. Isso foi uma coisa muito interessante. O Quadrinhos Ácidos deve ter 10, 11 anos. Ele surgiu numa outra época que eu falava para adulto. Então eram quadrinhos fofinhos, o visual, o estilo de desenho que eu gosto é o estilo cartoon fofo. Eu fui aprendendo aos poucos, quanto mais simplificado for o desenho, o personagem, mais o leitor se identifica. Tenta imaginar o seguinte, imaginem um desenho tipo história em quadrinho da Marvel, quase realista, um personagem quase realista. Eu consigo ver no desenho ali um homem de 30 anos, de bigode, pele branca, ele não parece ser gordo, eu consigo ver exatamente isso. Ou seja, só um homem de 30 anos que não é gordo, que tem pele branca, que ele vai se identificar com aquele personagem. E um desenho simples, cartoon, imagine um boneco de palito. 2 olhinhos, uma boquinha, não tem nem nariz, é só todo mundo se identifica. Porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gordo. Então eu aprendi também que os quadrinhos ácidos também faziam sucesso porque o desenho era simples. O desenho era simplificado. E hoje também é um dos motivos da Sophie Otto ter um desenho relativamente simples, fofo. Eu gosto de ser uma coisa simples para o pessoal se identificar. Então, eu saí dos quadrinhos ácidos que faziam críticas sociais, falavam de racismo, machismo, consumismo. Eram assuntos considerados polêmicos para algumas pessoas, e eu comecei a migrar para quadrinhos um pouco mais lúdicos, né? Eu fazia com críticas muito interessantes também, muito profundas, mas de um jeito mais, não digo superficial, mas nem raso, mas algo mais ameno para não dar briga. Então foi uma transição forte assim, na minha carreira, parar de falar com um adulto, quer dizer, falar com criança, mas que o adulto também consiga entender. Isso é uma coisa muito legal. E aí tu vai perceber que, o Snoopy tem isso, a Mafalda tem isso. Não é porque é uma coisa simplificada e fofinha. Camadas. Exato, camadas. Desenho infantil, tu não tem filhos, eu acho. Né? Não. Tem minha gata. Não sei se conta como não, filho. Mas não sei se tu assiste algum desenho animado com sobrinhos ou com Sim. criança. Que eu não preciso de criança, eu assisto desenho animado um monte. Não, mas eu quero falar aqueles bem infantil, Sim. uma Peppa Pig da vida, que tu percebe um monte de camada ali, Sim. que não é pra criança, é pra adulto que tá junto entender. Pegou pesado, Não, né? peguei um exemplo, mas vários exemplo desenhos. bem merda. Vamos pegar Mas tem, mas Vamos pegar um tem. exemplo mais interessante. Os filmes da Pixar, né? da Pixar. vamos pegar uma Agradam coisa mais. todas as crianças, mas, cara, faz adulto chorar. Sim. As únicas vezes que eu chorei no cinema foi com um desenho da Pixar. Sim. Outro que eu acho também que é um exemplo bem legal é o Blue, daqueles cachorrinhos. Eu nunca assisti, mas eu escuto falar muito bem É que os maravilhoso. adultos se Psicólogo chocam fala muito. muito bem desse Exatamente. É maravilhoso. Ou seja, cara. pra criança e pra adulto ao mesmo tempo. Eu acho que tu vai gostar
gostar primeiro porque é super fofo. É super É, fofo. exato. Dá vontade de tu abraçar a TV. É bonitinho, né? E tem mensagens muito fortes. Claro que pra Sim. criança ela não vai pegar a segunda camada, mas quando tu entende Claro. que alguns assuntos são sobre abandono, sobre morte, sabe? É bem engraçado, é bem interessante, sim, olha. E os quadrinhos têm esse poder também, né? A Sophie Otto, os livros que eu vendo muitas vezes em escola, também tem os livros de quadrinhos que as crianças compram, é quadrinho que a criança ou o pai pode ler, né? Então os dois entendem, né? Alguns a criança vai entender melhor, outras tirinhas o adulto vai entender melhor. Eu acho que é muito legal essa brincadeira. Mas é um desafio, por exemplo, para os livros paradidáticos que eu escrevo, que são texto, eu faço nas tirinhas eu desenho, faço roteiro, faço tudo. Mas os livros de história, de texto, eu faço o texto e os rascunhos. Eu penso graficamente como é que vai ser o livro, eu faço o projeto gráfico. Depois eu contrato um amigo, no caso, quem ilustrou meus livros infantis até o momento foi o Thiago Craning, que é um baita ilustrador, e ele faz baseado no meu raciocínio, nos meus rascunhos. Então eu quis deixar para outra pessoa pensar nisso, né? E aí, eu vou me focar na comunicação, no texto para criança. E sim, é mais difícil porque a gente não está acostumado a ler há tanto tempo, mas é uma coisa que eu gosto. Então eu também aprendi com o tempo que tudo que a gente vai fazer na vida é difícil. Tudo que a gente quer fazer vai ter os seus desafios, vai ser difícil. Se a gente quiser ser astronauta, vai ser difícil. Se a gente quiser ser professor, vai ser difícil. Se a gente quiser ser engenheiro, Se vale a pena, é difícil. Exato, mas o que acontece? Quanto mais a gente ama o trabalho, mais fácil a gente consegue superar esses desafios difíceis, né? Então, escrever para criança é difícil, mas eu achei tão prazeroso que se tornou, não digo fácil para mim, mas transformou rotineiro, é uma coisa divertida. Até achar uma forma de tu passar, porque tu pega os assuntos polêmicos do Quadrinhos Ácidos, tu pode ser mais direto, porque tu tá sendo diretamente com uma galera que já tá no ensino médio, mais velha, mais adulto, adolescente que seja, mas ele entende melhor as coisas, conhece alguns conceitos, algumas coisas. Crianças, tu não sabe o que ela sabe, que ela não sabe, sabe? Às vezes eu tenho um filho de 7 anos, às vezes alguém fala, um parente fala uma coisa pra ele, eu paro, peraí, ele não conhece essa palavra, daí eu paro, tem que explicar, essa palavra, não usa outra palavra porque essa ele não conhece, ou explica melhor, claro, né? E o outro tem que ter lado, toda essa preocupação. E o outro lado também é verdade, as crianças estão muito mais antenadas hoje em dia do que muitos anos atrás, né? São muito mais espertas, muito mais engajadas. Eu lembro que uma vez me falaram, não lembro quem me falou isso, que ia se falar sobre homofobia nas escolas. Para crianças e quando foram falar, as crianças já sabiam ainda esse assunto, aliás, os adolescentes, ainda esse assunto já foi superado. A gente já aprendeu que tá tudo bem amar uma outra pessoa de outro jeito, que a gente tá tudo bem. Então as crianças estavam muito mais evoluídas do que o adulto imaginava, e o adulto se assustou. Sim. Então, o outro lado também, as crianças estão muito mais rápidas hoje em dia. Até colocar, porque tu falou que o Sophie Otto, ele ao mesmo tempo que ele abrange muitas pessoas de identificação, mas ele tem ali um lado, umas camadas, por exemplo, até comparando com as tirinhas do Zodíaco, tu tinha o Shun, que usava rosa, e ele era taxado, um dos motivos que ele era taxado de homofobia em cima dele era só o rosa, só isso já era motivo. Pra quem não conhece, o Shun é um personagem dos Cavaleiros do Zodíaco, é um personagem que na nossa época, quando a gente era criança, nos anos 90, veio pra cá a série Cavaleiros do Zodíaco, e é um personagem andrógeno, ele é um homem, só que ele não gosta de lutar, é uma série de luta, ele não gosta de lutar, ele veste rosa, ele é mais sensível, e quando ele veio pra cá, a nossa cultura, assim, brasileira, nós, crianças, a gente taxou ele como se fosse um personagem gay. Sim, e não era só ele, tu pegava outros desenhos da época, eu vou pensar, o Leiga do Churato, você vai lembrar. Sempre tinha um que era o Fênix, né, que seria o Fênix, né? Ele sempre tinha o cara que usava rosa, que era mais sensível, que todo mundo taxava. Só que pro Brasil, pra cultura ocidental, isso era esquisito. E tu pega... época. E a tua própria trilha Zodíaco, ela traduzia meio que o espírito da galera que curtia Cavaleiros. Acho que quem conhece as tirinhas Zodíaco foi um projeto de 2011. A gente falou no programa 1 com ele. Foi no outro programa. Assista, se você não viu o link, tá na descrição. Que eu criei junto com meu amigo Rafael Koff na época. E por ser mais antigo, 2011, ele tem umas piadas que a gente não enxerga mais hoje em dia, que são polêmicas hoje em dia. Que a gente evoluiu, eu evolui como artista e enxergo que quando a gente fazia piada do Shun, desse personagem que veste rosa, a gente era meio homofóbico. Sim. Na época não parecia ter problema. Sim. E hoje a gente entende que sim, a gente evoluiu. O próprio Quadrinhos Ácidos tem piadas hoje em dia que eu não faço mais. E hoje em dia eu tenho o personagem Otto e ele veste rosa. Eu ia puxar, porque o Otto é justamente o...
abraçar isso aí. O rosa não é uma coisa a ser zoado, a ser... Até uma teoria que eu acho engraçado, que é, ele usa rosa, ele deve ser sensível. Daí tá Sim. ele brincando com o Majin Buu e algum outro personagem. O O Shun e o Majin Buu brigando, assim, muito violento. sangue, né, saindo. Assim. E até tem um personagem que eu lembro, que já não é nem tão novo, mas assim, um desenho... Você chegou a assistir o Steven Universe? Claro, não, Steven eu tô sabendo, mas eu nunca assisti. Que ele é um personagem que usa muito a cor rosa, assim. Tem todo um contexto que a mãe dele usava rosa, mas enfim, sabe? Diz que é maravilhoso esse desenho. Não, ele é bem focado nessas questões de rosa, de transexualidade, de gênero, né? Ele lida muito com esse tema, né? De uma forma bem natural, sabe? Sim. Isso é... Que é como tem que ser feito, né? E não só o Otto que usa rosa, no Sofia Otto, a Sofia é uma personagem negra e existem poucas, sei lá, eu vou chutar, né? Mas na bolha que eu já vi, né? Esses quadrinhos, né? De internet mesmo, que for, ou até livros didáticos infantis, que tu tem uma personagem, uma guria negra em foque. Essa é uma ótima questão, que quando eu pensei na Sofia Otto, eu não pensei, vou pegar minha sobrinha como inspiração. Eu também pensei em fazer algo diferente. Foi estratégico. Sim, total. Por exemplo, é bem mais profundo do que isso, assim. Por exemplo, cara, eu não conhecia personagens de tirinhas de humor, tipo Calvin Haroldo, uma foto, que a personagem principal fosse negra. Mas não só a personagem principal, a personagem inteligente. Então, tanto no livro infantil quanto nos quadrinhos, a Sofia, além de ser negra, ela é inteligente, ela é esperta. Sempre existe. Existe tal fulano, mas nunca é protagonista, né? Nunca Ou ele é um clichê, é o Sim. cara, enfim, é o negro que é forte, Fortão. que é não sei o que. Eu não lembro de uma personagem negra que seja a esperta. O Otto, Sim. ele é o branco, o irmão branco, ele é mais divertido. Questão das cores. A roupa também. Era uma época que se falava muito. A Sofia Otto nasceu em 2019. Era uma época que se falava muito sobre gênero das cores. Azul é cor de menino, rosa é cor de menina. Eu cresci. Sim. Não, a gente cresceu assim. A gente cresceu achando que rosa era cor de mulher. Se tu pegar, se eu botar rosa, tem pessoas mais velhas assim que vão olhar e vão estranhar. Tira essa camiseta. E o que eu fiz? Vou inverter. Então a garota usa azul e o garoto usa rosa. Sim. Vou te dar outros exemplos, tá? Isso não tem nas tirinhas. Tem algumas tirinhas. No início das tirinhas, o personagem o pai e a mãe da Sofia Otto, que não tem nome, o homem tá sempre com roupa de dono de casa, de dono do lar, com luva de banho, luva de lavar-louça e avental. Ele aparece sempre assim. Depois ele foi perdendo isso. Mas qual é a ideia também? Eu quis inverter. O homem trabalha em casa e a mulher trabalha fora. Isso é uma semiótica, se tu pensar bem, né? Sim, eu quis inverter tudo. Comunicando sem precisar escrever. Sim, exatamente. Isso é uma coisa muito legal da arte. Tu consegue dar indireta sem falar de uma maneira tão explícita. E outro detalhe, isso não tem nos quadrinhos, isso tem só nos livros infantis. Como eu falo muito da cultura gaúcha, os personagens são gaúchos, eu quero falar um pouco da minha história aqui. Não tem como falar do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para as crianças sem falar do Grêmio e do Inter, né? Que são os times que mais bombam aqui. Mesmo que você... Ou os únicos times daqui, né? Mesmo que você, como eu, não goste de futebol, não exato. tem como tu não viver isso em volta de ti, sabe? Aquelas brigas de ou aqui é Grêmio ou Inter. E aí eu analisei também o seguinte, o que aparece muito nas charges quando acontece um jogo do Grêmio, um jogo do Inter. Se vocês forem dar um Google na internet, charge Grenal, charge Grêmio, charge Inter... Tá. O gremista, o homem gremista, ele é sempre representado como homem. Desculpa, é sempre representado como uma pessoa branca, um homem branco, e o colorado como uma pessoa negra. Eu já escutei muito isso, que o Colorado é um time mais povão. Seria um time do povo. E o Grêmio é mais elitizado, já escutei isso. Tem uma história assim também, mas até hoje... Isso foi no passado. Até hoje ele é representado como um colorado, uma pessoa muitas vezes negra. Não à toa os mascotes, não é um mosqueteiro do Grêmio e um saci. Também faz essa relação, que é até onde eu sei, o único mascote, o saci do Inter, é o único mascote negro de todo o Brasil, né? E o mosqueteiro do Grêmio, muitas vezes é loiro, representado como algo da Europa, né? Sim. Então, se tu pega charges que mostram não os mascotes, mas o torcedor gremista e o torcedor colorado. O colorado é o negro e o gremista é o branco. Então na Sofia Otto eu também inverti. No livro infantil, a Sofia, que é negra, em vez de torcer pro Inter, como apareceria nas charges, ela torce pro Grêmio. E o colorado é o personagem branco que tá torcendo pro Inter. Então até nessas pequenas coisinhas eu inverto, assim. Sempre quando eu falo isso para as professoras é verdade, eu não tinha percebido. E outra coisa, eu não conheço personagens de quadrinhos legais que bombam muito, que usam óculos. Então o Otto ele é baseado em mim, ok, mas ele usa óculos.
Eu não conheço personagens que usam, talvez o Milhouse do Não, Simpsons. sempre vai ter um, se quiser pode Secundário. comentar aí, né? Sempre vai ter um secundário ou algum quadrinho, alguma coisa pontual fez, tá ligado? Antes. Aham. Alguém sempre fez primeiro. Mas, né, tem que ter a questão de destaque, né? É, exato, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu acho que a única coisa mais clichê que eu fiz da Sophie Otto, mais pensada em dar certo, em bombar, é que o mascote que eles têm é um gato. Sim. Então o gato bomba muito na internet. Se tu vai pesquisar 10 imagens mais postadas na internet, possivelmente 9 são de gatinhos fofinhos. Então eu quis pegar um gato também pra ajeitar isso. Essa turbinada. Assim. Essa turbinada. O resto é tudo inversão de certos valores. Sim. E tu recebe muita crítica, muito hate do Sophie Otto, porque até dessa galera aí que fala que é woke, que é esse tipo de comentário, assim, No o que início- isso tu tá falando aí é tua interpretação, isso aí tá errado, isso aí tu tá militando, tu tá lacrando, tu tá... A gente tem que entender uma Não coisa. só Sophie Otto, mas Claro. dentro do quadrinho Ossos, eu acho, mas focando em Sophie Otto. A gente tem que entender uma coisa, muitas vezes, na maioria das vezes, as críticas são boas, né? Então, por exemplo, nos quadrinhos ácidos eram assuntos mais polêmicos, considerados polêmicos para algumas pessoas, falava muito sobre consumismo, e muitas pessoas, criticando o consumismo, né, os quadrinhos ácidos. E muitas pessoas se ofendiam. Como assim? Eu quero comprar o que eu quiser, não sei o quê. Achavam que me chamavam às vezes de comunista, só porque eu estava falando sobre o excesso de consumo de plástico, por exemplo. Sim. Então sempre vai ter os haters, mas a Sophie Otto, quando ela nasceu, eu acho que tinha muito público dos quadrinhos ácidos ali, então tinha Sim. muitas críticas. E eu acho que hoje em dia os próprios quadrinhos estão mais a menos, então hoje em dia tá mais tranquilo, bem mais tranquilo na verdade. E hoje em dia eu também tomo mais cuidado, eu penso o que uma professora gostaria de mostrar para um aluno, né? Então eu toco em assuntos que eu acho essenciais, mas não de um jeito tão polêmico como era antigamente. É como se fosse um outro autor, assim. Tu sente que foi trocando de público, assim? Sim, total. Tanto que é muito injusto, eu acho muito injusto quando alguém fala alguma coisa da Sophie Otto, porque na época dos quadrinhos ácidos, não sei o que. Cara, os quadrinhos ácidos já passou, é uma outra vibe, época. né? Eu evoluí, eu mudei muitas coisas, né? Então é bem interessante essa diferença. Mas tu vê que acontece muito isso, né? Por exemplo, pessoas criadoras de conteúdo, a primeira coisa que acontece quando tu faz sucesso e quando tu realmente... A gente não, porque a gente é irrelevante ainda. Mas pra pessoa... Mas o que é ter sucesso pra vocês? Por que vocês falam que são Eu já tinha falando irrelevantes? isso, só pra não cortar meu pensamento. A primeira coisa que acontece com as pessoas que conseguem atingir esse patamar é um pelotão, ou talvez algumas pessoas, elas vão lá e cavocam os primeiros vídeos de 15 anos atrás. Aí elas, não, porque tu falava isso, mas nessa época, cara, eu mudei, né? 15 anos é tempinho, coleguinha. Sabe que Então eu sempre penso muito nisso? normal, né? Eu sempre penso nisso. Hoje o Big Brother bomba cada vez mais, é impressionante, assim, na época dos quadrinhos ácidos eu criticava o Big Brother, e hoje eu penso, será que eu me inscreveria pra participar do Big Brother? E eu sempre penso como exemplo, se eu fosse pro Big Brother ou pra alguma coisa que me fizesse bombar muito, eu penso, eles iam encontrar tirinhas antigas. Alguém nunca usou uma tirinha antiga, pegou assim, num quadrinho do Sophie Otto, ou qualquer tirinha recente, tu falou algo contra a homofobia. Uhum. Aí ninguém nunca pegou um quadrinho do Oxum e printou e te jogou na tua cara. Olha aquilo que tu falou. Ainda Exemplo, não. Tipo um tweet antigo, entendeu? Que a galera usa pra criticar a galera nova. Não, até me impressiono. O que acontece? Eu me policiei também, eu deletei já todos os quadrinhos que Tu achou que não era? Que eu acho que não pegam mais bem, assim, de 10 anos atrás eu vou lá e deleto. Eu tinha um vídeo sobre o Globelezo que fazia uma crítica à mulher negra que dançava sempre como um objeto sexual, só que era um vídeo que, apesar de ter desenhos fofinhos, ele aparecia um homem nu. Sim. Né? Fofinho, cartunesco. era cartoon, não fazia mal, mas sim, muitas sim. pessoas se ofenderam. Então eu também retirei isso, sabe? Se ofender com isso é muito machismo, né? Porque se fosse na Globeleza, ninguém tinha. Exatamente exato. essa crítica. Era essa crítica. Tu atacou a galera da crítica, né? Que era justamente a inversão de valores, né? pra fazer Exatamente, essa isso crítica. foi... Mas hoje eu retirei muitas coisas disso, eu acho que por isso que muitas pessoas não reclamam. E eu acho também as pessoas eu acho, viram tantas celebridades, artistas sendo pegas com exemplos do passado, que eu acho que elas também já estão acostumadas com a justificativa de que a gente cresceu, a gente evoluiu, a gente realmente fez uma coisa errada no passado e hoje a gente consegue enxergar que é assim. Então, principalmente com as tirinhas do Zodíaco. As tirinhas do Zodíaco tem piadas fortes ali. Sim. Que na época foram engraçadas. Machistas que na época que a gente não enxergava como algo ruim. Hoje a gente enxerga. Então, nem toco mais nesses assuntos. Eu não quero destruir a tua esperança, mas não, tá? As pessoas não evoluíram. Acho que é porque tu já fez esse pré-trabalho. Exato. Algumas sim, algumas não. Mas é legal, porque a gente tá sempre. Eu tô sempre preparado caso alguém encontre alguma coisa do passado. Eu não tenho vergonha do que eu já criei nos quadrinhos ácidos, em nenhum momento, mas eu tenho consciência que eu mudei, né? Tanto que hoje eu vejo
alguns quadrinhos, algumas tirinhas dos quadrinhos ácidos, eu sendo preconceituoso. Eu sendo preconceituoso, fazendo uma crítica à pessoa que posta foto na academia, e a pessoa que posta foto de comida, a pessoa que precisa se expor. Cara, hoje todo mundo se expõe, quem sou eu para julgar isso? Hoje eu entendo que algumas pessoas que precisam, que têm a necessidade de se expor nas redes sociais, elas precisam de uma validação, isso talvez se faça bem para elas, né, de algum modo. Então, quem sou eu para criticar? Então, eu criticava no passado com os quadrinhos ácidos, e hoje a Sophie Otto é uma outra pegada completamente diferente. Ela é crítica, mas é uma pegada um pouco mais amena, assim. Ela chegou a ter publicação de quadrinhos de Sophie Otto? Sim, tem 2 livros, do volume 1 e volume 2, na descrição, de o link tirinhas. para você comprar os quadrinhos. Ótimos livros por sinal. E e nessas publicações tu percebe como eu modifico também quadrinhos antigos, que a gente tá falando de antigo. Tu reaproveitava piadas ou ideias dos quadrinhos ácidos? Ainda não, mas eu farei em breve, porque tá faltando ideia já. Tipo, Tem que fazer de vez em quando. Eu tenho uma piada que é quase igual, mas é só trocar por botar uma Sofia que resolve. Sim, mas aí que tá. Tanto que eu, farei isso em breve, eu acho. Nunca fiz diretamente, mas farei isso em breve. Que, por exemplo, eu quero... Tipo, essa piada é boa, mas se mudar isso aqui, encaixa no Sofia Otto perfeito. Mas essa parte interessante, por exemplo, eu quero lançar futuramente um livro que seria uma coletânea de todos os meus trabalhos. Pega... Legal. Um pouco de quadrinhos ácidos, um pouco de Sophie Otto, um pouco de outros quadrinhos Legal. que eu fiz, e até algumas tirinhas das tirinhas do dia que o público geral possa entender. Legal. Mas, cara, vale a pena republicar ou vale a pena refazer aquela ideia com a Sophie Otto, que é mais atual? O Carlos Ruas, que é um quadro, todo mundo que conhece, o quadrinista do Um Sábado Qualquer, faz as tirinhas de Deus, de cães e gatos e tal. E diabo. Hã? E diabo. Deus e o Diabo. Ele tem Lucy. eu acompanho muito ele online, né? E ele tem feito muito isso de ele pega quadrinhos antigos, alguns ele ignora, que nem tu, alguns ele tem vergonha, mas acha que tá datado, que a piada já foi daquele tempo, não né? quer mais bancar, né? Não quer mais tancar aquela ideia. Claro. É uma ideia antiga que eu já mudei, já não concordo mais com o que eu falei. E outros que ele acha que é bom, ele tá... Ou que ele acha que tá quase bom, mas dá pra modificar, ele tá refazendo e repostando. Até porque as redes sociais hoje em dia é bem diferente. Tu publicava aquele 9 quadros, né? Sim, no Instagram não dá pra fazer mais. Agora é carrossel, é outro estilo de publicação, outro né? formato, mano. Eu acho isso completamente saudável para um artista, porque as ideias às vezes machucam para ser criadas, né? Então, às vezes é legal reciclar e tá tudo bem reciclar. Eu acho que hoje em dia não é mais tanta questão de ser original, é o jeito como tu conta. Entendeu? Então, muitas vezes os livros didáticos pedem autorização para mim de um quadrinho de 5 anos atrás. Eu vou refazer isso aí. Eu refaço o desenho. Sim. Eu mudo alguma coisa no texto, mas é mais para deixar mais fofo. Então, tem sempre uma refação em cima. E o Carlos Ruas faz isso. E, poxa, vamos pegar outros exemplos. O Chaves e o Chapolin, o Chespirito. O Chespirito a vida toda. Tu vê coisa antigona dele, muito antiga, tu vê lá, essa piada tava lá desde sempre, que ele recusou. Exato, e tá tudo bem. Parecido, aquele bordão ele já usava ali. Exato, e parece que fica cada vez melhor. Então, sim, então tá tudo bem. Sim, tá tudo sim. bem. Que também tem uma coisa que o Chaves, ou até artistas antigos tinham muito, que era... O conteúdo antigo era, não vou dizer descartável, mas era visto uma vez. Não era maratonado. Principalmente coisa de TV. Não era só maratonado. Não passava. Não tinha tanta reprise, não tinha tanto. Tipo, hoje em dia, o Pedro Leite. O Pedro Leite não, mas qualquer coisa assim, tu vê e tu pode, a hora que quiser, eu vou lá e vejo de novo. Sim, e vejo de novo. total. E salvo pra mim, posso ver de novo. Total. Aí, o Chespirito ou outros atores da época que, tipo, uma vez, quem viu, quem não viu. Não vai ver, entendeu? Era mais fácil tu reaproveitar ideias, né? A questão da tecnologia, né? E pode até aprofundar mais isso, por exemplo, redes sociais. Poxa, quando eu postava há 10 anos atrás, bombava um monte. Hoje em dia não bomba nada. Não, tu pega site. Então... Eu lembro de entrar em site, tipo, a parte de tirinhas. Aí tu ia lá e olhava de novo algumas tirinhas e olhava. Sim. Hoje em dia o feed chegou em mim, eu olhei uma vez, passou. Tipo, ela tá lá no teu histórico, mas quem é que vai lá olhar o histórico? Sim, mas outra coisa do blog agora... Se tu não postar de novo, sabe? Não, isso é perfeito. E, às vezes a repostagem é muito importante, porque justamente isso, eu posto uma coisa hoje no Instagram, não quer dizer que todo mundo vai ver. Hoje eu acho que é menos de 1% do público que te segue, que assiste o que tu tá vendo. Só tem que repostar, então tá tudo bem repostar, refazer, e isso é saudável. E indico pra todo mundo. Mas que eu ia falar... Não, tava falando sobre as obras com personagens negras no foco, né? Eu queria deixar aqui uma sugestão. Final Space.
ou não? Ah, eu amo esse desenho, eu já assisti 2 vezes, é muito bom, né? É uma produção da Netflix que é... Eu sinto que é muito inspirado no Rick and Morty. Eu também, Sabe? eu comecei a ver por causa disso. E aí ele termina na 3ª temporada sem um final. Aí agora o produtor, que é um fofo, eu amo ele, ele conseguiu os direitos pra fazer um filme. Então, Tá brincando? Aham. Ah, esse desenho eu amo, eu acho muito fofo também, visualmente muito fofo. Sim, ele é meio chibi, assim, né? Ele é bonitinho. Aí, só pra mostrar, né, que tem pessoas fazendo isso, eu acho muito legal, assim, quando tu consegue expandir pra isso, né? Tu pega a Turma da Mônica, né? Eu queria... A Turma da Mônica deve ter 60 anos, mais, tá? Eu nunca vi personagens relevantes negros na Turma da Mônica. É a Mônica, o Cebolinha, Magali, Cascão, bota Chico Bento, sempre 5 brancos. E nos últimos anos eles estão incorporando a Milena, que é uma personagem negra maravilhosa, mesma essência da Sofia, assim, esperta, inteligente, gosta de fazer coisas novas. Ela tá pra ser a protagonista. Tanto que na série ela virou duplinha do Franjinha, que é o cientista, né? É verdade, tá sempre Tem junto. a A primeira tem história ela seriado dos aparece dois. junto. E tu vai perceber como isso é necessário. Que pena que o estúdio Maurício de Souza só quis isso 60 anos depois, né? Podia ter Sim. feito. Mas tu vê como eles recebem muitas críticas. Você pega qualquer postagem do Instagram da Turma da Mônica que tem os 5 personagens juntos interagindo, o pessoal critica ela. Porque, vocês estão forçando, colocando ela. Deviam ter colocado o Chico Bento no lugar. Cara, isso é muito forte. Então, Tinha um personagem, acho que é Jeremias. É. Tinha um negro. o Jeremias ainda parece completamente secundário, né? Terciário quase, né? Às vezes ele colocam ele junto com ela pra não ficar tão explícito que ela tá no meio só dos brancos, então já tinha um personagem negro. Sim. Mas sempre foi secundário. Ele já teve seu livro próprio, o Jeremias, escrito pelo Jefferson. Mas eles estão tentando com esse... Que mostra também a evolução das empresas, a evolução de todo mundo. Por exemplo, tá tendo filme, vai ter filme agora, possivelmente vai tocar nesses assuntos. Não sei se eles já tocam no nosso dia homofobia, mas é sobre racismo, com certeza a Turma da Mônica já fala bastante. E de inclusão também tem Inclusão, aquela... Qual é o nome daquela personagem na cadeira de rodas? Não lembro. Tem É um gurizinho. mas né? Que ela é São artista vários. até, e ela tem um lápis mágico que às vezes quebra a quarta parede. Não, e essa tal. aí é a Marina. É a Marina, né? É. Não, mas ela ela não é da não cadeira de rodas. Ele é é a artista. outra. Não, é um gurizinho do cadeira de roda e é uma guriazinha cega. Cega. Isso. Então, sim, tem a questão do Instituto Maurício de Souza, mas é uma outra história, né? Uhum. Mas sim, é maravilhoso. Ou seja, as empresas já entenderam que tem assuntos interessantes, são assuntos relevantes para a sociedade. Dá pra dizer que é uma coisa assim do seu tempo, né? Porque tu começou a ver aos poucos várias produções, não só quadrinhos, mas de mídia em geral, né? TV, que for, onde antes era todo mundo branco, todo mundo. Sim. Aí tinha um que outro negro ali, aos poucos. É louco quando eu me toquei, quando tu para pra exemplo, pior, né? Era todo mundo branco, não tinha um negro. Vou te dar um exemplo. Tem uma questão muito interessante, questão de racismo, que a gente pode ver como os estúdios evoluem, mas que é muito explícito como existe ainda uma certa dificuldade para evoluir. Eu tenho um copo da Turma da Mônica, um copo amarelo da Tokstok, muito lindo, assim. Pesquisem, é muito bonito. E esse copo deve ter uns 50, 60 personagens da Turma da Mônica, pequenininhos, tipo Onde Está o Wally. Tem fantasma, tem dinossauro, mas a maioria são humanos. Eu acho que a porcentagem de humanos negros que tem ali deve ser 2%. Sim. Então, poxa, cara, a gente tá num país que mais da metade da É população isso, é Eu ia negra. comentar isso. Quando tu se liga nisso, aí tu começa a pensar todas as produções que tu viu na vida, seriado, coisa brasileira mesmo, que tu, gringo, ok, é outra realidade, é outro tipo de, né, de... Agora tu pega brasileiro, um monte de novela, de coisa Sim. assim, onde demorou-se a ter uma nem que seja metade negra, tá ligado? No mínimo, acho que até hoje não chega a esse ponto. Tirando, sei lá, aquelas novelas que focam em pessoas negras, tô falando uma coisa mais comum. E a gente tá falando do nosso ponto de vista de pessoas brancas, né? É. Então, cara, a gente não enxerga isso. É um ponto de vista que a gente tem que tentar ser empático, né? Então, Sim. por exemplo, quando a Turma da Mônica posta uma imagem com o Cebolinha, com 5 personagens e só a Milena é negra, e tem pessoas que criticam isso, cara, 1/5 só é negro. Cara, devia ser metade. Exato. Sim. Sabe? Não. Então, a Sofia Otto também nasceu pra mostrar um pouco disso, dessa personagem Sofia ser uma personagem Eu vou negra. dizer que isso tem muito da realidade do autor, tá? De uma bolha do autor, tá? Uhum. Porque eu vou te dar um exemplo. Não sei se tu também tem um pouco disso, porque tu fez Sofia Otto e tu pegou a Sofia, que é uma sobrinha tua, né? De inspiração, né? Isso. Mas eu cheguei a fazer fanzines quando eu era criança, tá? Eu não cheguei não foi publicação nem nada, mas eu escrevia de hobby pra mim. É a parte E mais nesses gostosa, né? Criar pra E gente. assim, eu estudava em colégio público. Eu te Uhum. falo assim, ó. Mas. E tinha. Claro que tinha pessoas negras e mulatas, mas. Eu não sei porquê, boa parte dos meus amigos, eu tinha poucos amigos negros. E não era preconceito, eu simplesmente não cheguei. Na minha escola mesmo, na escola pública, e não tinha tanta gente negra assim. Sim.
na minha sala de aula. Cada caso é um caso diferente, né? Só que assim, e essa história de quadrinho que eu fazia era eu e meus amigos super-heróis. Uhum. Tem Tu dois... botou os negros de vilão. Não são, eles são heróis, só que eles são dois. E tipo, uns 20, 30, Sim. tem dois negros. Porque não foi de propósito, foi tipo, era minha bolha, eram meus amigos. É que a nossa bolha também consiste no que a gente assiste, no que a gente consome. Tem isso, tu pega os animes, os cavaleiros, ou várias coisas que a gente já comentou, que quando tu pega, cara, ou tem pouca mulher, ou tem pouco, sabe? Ou quando Sim. tem, às vezes é um troço muito só mulher, ou só gente Sim. negra, que americano tem isso, aquelas séries que é só gente negra, tá ligado? Quando eu era criança, eu assistia a Globo e tal, eu só via uma mulher negra na vinheta da Globo Beleza. Ou seja, uma mulher negra é um objeto sexual. Então isso aí também invade a nossa bolha, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente consome, né? Então a cultura pop é muito importante também para isso, para moldar as pessoas. Não é só o jornalismo, só as notícias, só a realidade. É o que a gente está consumindo de diversão, de cultura, de propaganda também, principalmente. Poxa, propaganda, né? Uhum. Eu sou um ex-publicitário, mas é isso, a propaganda só mostrava há um tempo atrás como se só existisse um público branco no Sim. Brasil, né? De 51%, eu acho, de população negra. Sim. Então tem a ver com o autor, tem a ver com tudo, né? E a Sophie Otto nasceu, e um dos motivos de eu ter escolhido a personagem ser negra, porque a minha sobrinha era a primeira pessoa da família que surgiu com uma pele diferente do resto. Sim, Então era pele negra. Pá, foi uma revolução lá em casa. sim. E aí eu quis botar isso em formato de quadrinho. Mas hoje em dia eu falo muito superficialmente sobre isso, eu deixo mais aberto, assim. Porque tu não precisa. Tu pode falar de racismo sem ficar gritando racismo, sendo explícito. Quando eu vou Até porque eu já vi pessoas, não só de questão de pessoas negras ou pessoas homossexuais, falando assim, ó, tu não precisa nos colocar como diferentão, nos coloca junto com a história, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tem muito o que aprender. Por exemplo, uma vez uma pessoa negra me criticou, eu achei fantástico, assim, a crítica que eu tava falando, era numa época que eu tava postando, era um assunto, estavam surgindo notícias sobre racismo na época, notícias pesadas, assim, e eu fiz alguns quadrinhos sobre isso, e aí uma leitora negra me escreveu falando, cara, tu criou uma personagem negra, mas todo o universo tá em volta dela, é uma família branca, ela tá vivendo conforme as pessoas brancas vivem, ela comentou. Ou seja, ela é uma personagem inteligente, esperta, mas ela tá num universo que não seria o universo de pessoas negras que se enxergam todo o tempo. Uhum. Então, cara, isso é uma baita crítica. Então, eu também tenho que aprofundar muito isso, eu também tenho que aprender muito sobre isso, né? Aquela coisa tipo assim, tá, deixa eu só fechar aqui de uma pessoa, eu quero ser a heroína, não quero ser a heroína negra, eu quero ser a inteligente, não sempre é inteligente porque é negra, não, entendeu? Aquele foco demais, ela tem que ser junto, entendeu? Sim, exato. Mas é muito também da experiência das pessoas. Eu tenho muito a aprender com isso. Não, eu entendo. Então eu ainda falo um pouquinho sobre essa questão. Eu entendo a crítica dela, tá? Eu entendo o ponto que ela apontou, E eu também entendo como a tua experiência influenciou pra te criar personagem desse jeito. Só que aí eu vou ser um pouquinho ácido, que tem que existir meio que um limite, né? Porque, por exemplo, tu fez uma personagem negra por causa da tua experiência, somado com o fato de tu entender que aquilo era necessário. Sim. Tu já fez um papel muito grande, e aí chega uma pessoa, não, mas agora tu deveria ter feito de a forma B, porque forma A não é o suficiente. E aí não parece que cria um ciclo onde não importa o que tu faça, alguém sempre vai aparecer e dizer, não, mas isso não é negro o suficiente, sabe? Não, mas isso pra tudo na vida. Exatamente. E eu acho aquele meme do cara do cavalo segurando... Já viu aquele meme do cavalo? Que os dois estão fora do cavalo, em cima do cavalo. Sim. Sempre tá errado, sabe? Sim, mas eu acho que a questão racial é muito forte, né? Muito profunda, então a gente tem que escutar mais, porque é do ponto de vista deles, né? A gente não é a tua realidade, né? Exato, não é a nossa realidade. Uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante, nos quadrinhos ácidos, que tu falou, não, a gente tinha uma postagem, uma visualização gigantesca, mas as vendas eram baixas. Sim. Né? E isso me lembrou muito uma coisa que o Evizel, se não me engano foi o Evizel, do Quarto dos Gêmeos, que a gente já teve uma live aqui com eles, ele comentou que ele ia largar o canal dele, né? Ele ia fazer outro projeto, porque o que acontecia? As pessoas que seguiam ele tem um canal de 270 mil inscritos, só que as pessoas gostavam dele como curador de livros, né? Sim. Como uma pessoa que fala sobre alguma coisa, que apresenta alguma coisa, mas esqueciam todo o lado escritor e produtor, né? Daí eu queria ver contigo como é que tu lidou com isso, né? Porque pra mim foi quase a mesma coisa. Que tu tava criando conteúdo, as pessoas estavam absorvendo, mas na hora de consumir, na hora de mostrar que te apreciavam como um criador, não faziam isso.
É uma das coisas que a internet, que as redes sociais possibilitam a gente descobrir com bastante dor. Por exemplo, os quadrinhos ácidos, eles bombaram muito, teve 550 mil seguidores, ganhou prêmio e tudo mais. Mas talvez não tenha sido profundo o suficiente para a pessoa querer comprar muito livro. Teve os livros que venderam, sou muito grato a isso, mas eu imaginei assim que ia ser como foi sucesso pela internet, que seria também um sucesso de vendas, e não foi. Então eu fui descobrindo, vai existir conteúdos que as pessoas vão gostar de maneira gratuita. E aí eu fui percebendo, não, peraí, eu faço isso também. Tem artistas que eu sigo, que eu curto, que eu compartilho, que eu adoro, não compra nada. Mas eu não compraria deles. Então eu entendi que isso é normal também. Isso é meio triste descobrir. E com quadrinhos ácidos eu descobri da pior maneira. Eu tava bombando, lancei o livro com uma baita expectativa, fiz uma parceria com uma editora, com a Jambô, muito legal, foram muito bacanas comigo. E a gente se decepcionou muito, assim, porque a gente imaginou que... Eu lembro que eu fiz o cálculo na época, vendeu 8 vezes menos do que eu imaginei. Sim. Então... tu comentou isso no outro programa, que quem não assistiu, assista, Exato. tá? 0.8. Então ele era um sucesso, a série era um sucesso na internet, nas redes sociais, as pessoas conheciam, eu nunca dei tanta entrevista, nunca tinha blogs fazendo matérias comigo, mas ao mesmo tempo as vendas, a parte financeira, quando o livro saiu, não ganhei dinheiro. Que é uma coisa que diz que tu é famoso, tu tem uma página no Wikipédia sobre você. É mesmo? Quando eu achei incrível. Nem fui eu que fiz. Foi sucesso, mas não foi um sucesso comercial, né? Quer dizer... Até Sofioto, tu já... Quando foi pra Sofioto, tua estratégia foi justamente outro... O mercado era completamente diferente. Eu já pensei em escolas, assim, também. Com os quadrinhos ácidos e até antigamente com as tirinhas do Zodíaco, eu consegui um trocado. O foco era online só? É online, com banners, anunciantes. O Google, botava uns Google Ads. O Sofioto parou com os quadrinhos online ou ele... Não, eles continuam, só que não é o foco. Eu não falo. Não, ele é uma perna, assim. Ele é uma das projeto vigas. Maior, assim. Uma das vigas, como é que posso dizer? Uma dos pilares, assim. Ele não pode acabar nunca. Os quadrinhos são muito necessários. Tanto que quadrinhos são muito publicados em livros didáticos. Né? Só que a Sofioto eu foco muito mais nas escolas. As escolas não é tanto quadrinho que eles apreciam, que eles utilizam em sala de aula, é o texto. Sim. É o texto com ilustração, é um livro contando sobre a história de alguma coisa. Esse é o teu foco atualmente principal, digamos assim, de Sofioto. Digamos que 60% e os 40% é quadrinho. Quadrinhos. E tem as palestras também que eu dou, que é outra questão. Mas os quadrinhos, que é a parte mais legal, que o adulto também pode ler, isso sempre vai continuar. Que nem a Turma da Mônica. Você pega o exemplo da Turma da Mônica, o Maurício de Souza continua os quadrinhos até hoje. O gibi da Turma da Mônica não é o que dá dinheiro pro Maurício de Souza. Eu ia puxar isso aí, essa parte de financiamento, porque... Assim como o gibi do Homem-Aranha não é o que dá dinheiro pra Marvel. Sim, ele é só no máximo uma vitrine ou um laboratório de ideias. Eu já vi o pessoal falando que o gibi, ele é muito laboratório de ideias pra tu depois virar desenho, virar filme, ou tu ver se o personagem cola pra fazer boneco. Inclusive, tu nunca... Não sei se tu chegou a fazer, nunca pensou em fazer esses merchandising maior de Sofioto. Eu já fiz alguma coisa, mas nunca deu muito certo. Isso aí eu acho que tem que ser lá no futuro, assim, quando eu tiver mais personagens, quando eu tiver histórias maiores, que eu quero fazer gibi, quero fazer histórias, não só tirinhas, mas quadrinhos maiores. E no futuro eu volto a pensar nisso. Por enquanto, os merchandising que eu tenho, os licenciamentos são pra mim mesmo. Pra eu produzir um bottom, uma canetinha, um caderninho, além do livro, pra vender numa feira de livro em escola. Né? Mas, que nem eu comentei ali, o gibi não é o ganha-pão do Maurício de Souza. Sim. O gibi, claro, paga o custo, paga um monte de coisa, paga os artistas que estão ali no meio. Só que o que dá mesmo dinheiro pra Turma da Mônica, por exemplo, é a mochila da Turma da Mônica. É a maçã da Turma da Mônica. É a maçã da Turma da Mônica. Assim como os filmes da Marvel, por exemplo. Um filme do Batman. Os caras investem milhões numa produção, né, hollywoodiana. Num quadrinho que deu certo. Aí que tá, os caras o primeiro rascunho laboratório de ideia do roteiro é o quadrinho. Porque o quadrinho é barato de se produzir, né? É 2 pontos. Ou o quadrinho deu certo, ou os direitos dele são muito baratos. Também. Que foi o caso do Bloodspot que o Vin Diesel fez, que foi uma merda, mas o quadrinho de jeito era barato. Né? Mas aí, por exemplo, não foi o filme do Batman que gerou muito dinheiro. Investindo 500 milhões, deu 800 milhões de lucro. Perfeito, ótimo. Mas o que vai dar mesmo dinheiro é o game do filme do George Batman. Lucas nos ensinou. É camiseta, é Exato, game, é bonequinho. Inclusive, não sei se tu... Então a Turma da Mônica é esse exemplo do Brasil que a gente tem. Puxar essa... Porque tem uma coisa, não vou dizer polêmica, né? Porque o Calvi Haroldo, que a gente já citou aqui, ele era um quadrinista que ele recusava fazer merchandising. Ele queria fazer o quadrinho dele, era
um cara muito purista. Não sei até se talvez um cara meio anticapitalismo, talvez. Eu não sei muito sobre o autor do Calvin Haroldo. O autor é o Bill Watterson, uma coisa assim. Que ele se recusava a fazer qualquer produto de Calvin Haroldo que não fosse o quadrinho. Ele fez, sei lá, X edições, acabou ali, era isso, e não vou fazer mais nada, e não tem boneco, não tem tigrinho, não tem nada. Pra quem não conhece Calvin Haroldo, aquela série de tirinhas com uma criança e um tigre imaginário. E vocês, quando a gente Maurício começa... de Souza é o oposto, ele vende qualquer coisa, inclusive coisas infantis que não deveriam ser infantis, né? Tu fala, por exemplo, com qualquer nutricionista, e é uma parte mais crítica essa, tu fala com qualquer nutricionista, tu lista os piores alimentos pra uma pessoa, pra uma criança, tu vai ter macarrão instantâneo, vai ter nuggets, vai ter Coca-Cola, isso tudo Maurício de Souza vende ou já vendeu em algum momento, né? E aí que tá o dinheiro, é aí que tá a fortuna dele, né? E vende macarrão instantâneo da Turma da Mônica e lá embaixo tá escrito fonte de nutrientes não sei o que é, sabe? Isso aí... Então é bem complicado. E eu amo miojo, mas eu vejo... eu não deixo... eu tenho filho, eu não deixo ele comer miojo, por exemplo. Faz muito bem. Sabe? Tem coisa que assim, ó, quando tu for adulto e tu puder escolher comer o que tu quiser, daí tu come isso aí. Sim. E o Calvin Haroldo, que tu falou agora há pouco, foi o artista mais verdadeiro, dá pra dizer assim, dos quadrinhos, né? O Calvin Haroldo, ele durou só 10 anos, nos anos 90 ali, acabou em 2000, não sei. E ele fez sucesso tanto quanto o Garfield, tanto quanto o Agar, o Snoopy, só que ele se negou a licenciar. Então tu nunca vai encontrar um boneco do Calvin Haroldo, uma caneca, uma camiseta, um desenho animado, nunca. Sim. E aí que as pessoas começam a reparar, é verdade, eu não encontro. E aí tu vai ver o do Snoopy, tem de tudo, já teve seguro de vida do Snoopy. Nossa. A Turma da Mônica já teve cartão de crédito da Turma da Mônica, sabe? Inacreditável. Então, o que é certo, o que é errado, cada um analisa, né? Qual é a sua visão? Eu gosto de imaginar que o mais correto seria o pessoal que fez o Calvin Haroldo, né? Mas ao mesmo tempo eu acharia muito legal ter um boneco do Calvin Haroldo, uma mochila, sabe? Então um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio aí. É muito difícil dizer o que faz bem para uma criança ou não. O que eu posso dizer é que eu, com a Sophie Otto, se crescer o momento de uma grande empresa querer produzir um macarrão instantâneo, um sorvete, alguma coisa da Turma da Mônica, eu diria não, porque eu sei que faz mal para a saúde de uma criança. Mas também tem outras linhas de pensamento que, por exemplo, tem a maçã da Turma da Mônica. Então tem uma linha um pouco mais, não digo radical, mas um pouco mais fiel a esse pensamento do Calvin Haroldo, que eles acham também errado a Turma da Mônica fazer propaganda de uma maçã. Inacreditável, é como se patenteando uma fruta, tá? É muito estranho. Mas pra eles, ao mesmo tempo, o raciocínio deles faz muito sentido, mas eles gostariam que a criança que os pais educassem a criança para ela ter a vontade de comer maçã. Não ela quer comer maçã porque viu a Mônica segurando aquilo. Sim. Né? Então tem vários níveis, assim, mas eu acho que eu nunca faria algo assim do tipo, sabe? Sim. Ou eu quero fazer licenciamento um dia, quero crescer a ponto, mas eu faria bonecos, mochila, qualquer coisa assim, games, né? Já se partindo para esse princípio, assim, a Sophie Otto, o que ela é hoje? Como é que é a tua rotina de produção da Sophie Otto e quais são os seus planos agora e além, pro futuro, pra Sophie Otto ou pra outros projetos que tu tem ou na cabeça, ou que tu quer retomar, enfim? Existem vários autores infantis aqui autores de livros infantis aqui no Sul que eu conheço, a Leia Cassol, o Cadu dos Livros, tem autores maravilhosos e eu percebo que eles fazem muitos livros de acordo com o que eles querem, com o que eles pensam, cada livro é um personagem diferente. Eu já faz uns anos que eu me foco só na Sophie Otto. Então, se algum dia eu quiser produzir um livro sobre, sei lá, sobre tristeza, sobre emoções, possivelmente vai ser com esses personagens de Sophie Otto. A ideia é muito do que o Maurício de Souza fez, focou nos personagens. Então, meu foco tem sido isso, o meu dia a dia tem sido pensar nesses personagens, às vezes fazendo quadrinhos, às vezes fazendo livros infantis, né? Às vezes dando palestras, mas também as palestras tem tudo um pouco misturado com esses personagens. O foco, eu gostaria que as pessoas reconhecessem meus personagens na rua, mas não me reconhecessem, sabe? Tipo, o foco é a Sophie Otto, assim. Sim. Então, eu acho muito bonito imaginar isso, fantasioso. Sim. Legal. E um projeto pro futuro além de Sophie Otto ou por enquanto só Sophie Otto? O meu projeto no futuro é o seguinte, eu tô lançando livros regionais, um livro sobre Porto Alegre, sobre imigração italiana, sobre as missões, na descrição um link para comprar os livros dele ou para só olhar os quadrinhos nas redes sociais deles. E depois que eu criar esses livros eu quero lançar... E depois que eu criar esses livros, eu quero lançar livros de assuntos diversos, né? Que nem falei, sobre sentimento, sobre saudade, sobre qualquer coisa. Ou livros só de diversão, gibi e tudo mais. Então, por enquanto, eu tô focando aqui no Sul, mas em breve quero fazer
voltar a fazer Muito legal. conteúdo pro Brasil todo. Legal, muito bom. A entrevista foi maravilhosa com o Pedro Leite. Uma pena não poder falar mais. Uma pena não poder falar mais, mas temos tempo aqui, nós temos outros convidados também, então agradecemos muito a sua presença, tu ter vindo um domingo chuvoso, nos dar o ar da sua erudição. E eu tô muito feliz que eu te conhecia há muito tempo atrás. Não, desde Na época, 2010. na época das tirinhas do Zodíaco, Sim. que tu fantasiava de fazer cosplay, né? Sem camisa no inverno, de Liu Kang, do Liu Mortal Kang, Kombat. Mortal Kombat, eu fazia. Ceia de Pegasus. Dessa época que eu te Cavaleiros eu conheço. fiz Seiya, fiz Shiryu e fiz Mestre Ancião. Só não fez o mais legal, o Yoga, né? O Yoga está nos planos, eu ainda penso em fazer um dia. Mas fico muito feliz aqui de ter conversado com vocês e é um prazer. Muito obrigado. As redes sociais do Pedro Leite, todas na descrição. Sofioto ou Pedro Leite, pronto. Só dá um Google. Também, tu pode dar um Google, tu pode clicar no link na descrição. Deixe seu curtir, seu comentário. Se você lê Sofioto, se você gosta do Pedro Leite, do trabalho dele, do Tirias Zodíaco, nós Você era temos... fã do Quadrinhos Ácidos? Se tu quer saber se eu sou irmão do governador Eduardo Leite, também escreva aí, fica à vontade. Fique à vontade, comente aí. Se você não gosta dele, também comente, que ele vai ouvir sua crítica e talvez ignorar. Então, obrigado, até o próximo programa. E veja também o vídeo que a gente fez com ele, só sobre o Tirias Zodíaco e os outros quadrinhos dele. Link na descrição. Até a próxima e falou! Tchau.